Sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro aberto os trabalhos para audiência pública a fim de discutir sobre o reordenamento do trânsito no tocante especialmente à faixa exclusiva para ônibus na Avenida Josefa Taveira e Mangabeira. Todos de pé. Leitura do texto bíblico. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Gostaria de convidar, representando a CEMOB, o senhor José Augusto Morosini. Secretário adjunto da CEMOB. Compondo a mesa, representando os comerciantes, senhor Valnei Souza Melo. Compondo a mesa, também representando os comerciantes, senhor José Santino Muniz. Compondo a mesa, também representando os comerciantes, uma comerciante do gênero, né, feminino, senhora Josefa Ribeiro. Leitura do expediente. Requerimento 24269 de 2016. Autoria, vereador Renato Martins. Requer a Vossa Excelência, na forma regimental e após ouvido o plenário, que seja realizada a audiência pública no dia 17 de agosto do corrente ano para versar sobre o reordenamento do trânsito. Faixa exclusiva para ônibus na Avenida Josefa Taveira, Mangabeira. Os moradores, comerciantes e transeuntes solicitam que seja realizada a aludida audiência para discutir sobre o reordenamento do trânsito na Josefa Taveira, com a participação de todos os agentes públicos envolvidos na mudança. Sala da sessão da Câmara Municipal, 1º de agosto de 2016. Lido o expediente, agora passamos a justificar a sessão e efetivamente iniciar nossos trabalhos. Boa tarde. Podia só pegar a lista dos presentes na mesa? Boa tarde a todos e a todas os presentes nessa nossa audiência pública que tem um caráter excepcional, porque surge para cobrir aquilo que eu chamo de um rombo na forma de se fazer gestão pública por parte da atual gestão municipal, no sentido de ter havido um déficit, um processo tão delicado quanto o reordenamento de trânsito da principal artéria do talvez mais populoso bairro, né, talvez do Nordeste, e, de repente, se faz uma mudança sem os devidos mecanismos de debate, sem os devidos mecanismos de pesquisa, sem os devidos mecanismos de consulta. Então, essa audiência pública ela acontece de maneira fora atemporal, atípica, mas oportuna, no sentido de dar a condição para a gestão municipal de reparar esse erro. O primeiro erro, sem entrar no mérito da questão, o erro de não ter ouvido todos os atores envolvidos no processo. E, ao registrar esse primeiro equívoco, saúdo o representante da CEMOB, o senhor José Augusto, que aqui tem a tarefa sensível e delicada de tentar, né, reparar esse equívoco que traduz um método, na minha opinião, equivocado de fazer a coisa pública,
fazer uma mudança de tal complexidade sem ouvir ciclistas, sem ouvir os portadores de deficiência, sem ouvir os pedestres, sem ouvir comerciantes, sem ouvir trabalhadores, sem ouvir empreendedores, enfim, sem ouvir o comércio informal. E, ao ter a gestão optado por essa forma de conduzir o processo que ali se deu, acaba, claro, criando situações como essa, onde você tem que consertar o pneu com o carro andando. Mas ou é isso, ou o pior pode acontecer, que é a debacle, né? Na verdade, o problema de potencialização da crise econômica num bairro e numa avenida tão estratégica para a vocação principal de Mangabeira, que é o comércio. Então, ao mesmo tempo que saúdo, desejo boa reflexão ao senhor José Augusto Morosini. Saudando também a senhora Josefa Ribeiro, o senhor José Santino, o senhor Valnei, e também meu amigo Adalto, uma liderança reconhecida de Mangabeira, que traz também consigo um relato que logo deverá também estar aqui falando na tribuna, sobre o que é que ele escuta e o que ele sente, né, diretamente das pessoas que lá convivem e que lá transitam no bairro. Hoje é um dia mais para se ouvir. O grande objetivo da audiência pública proposto por nosso mandato é ouvir. Vou me resumir a uma rápida análise que faço, meu amigo Tiago, a uma rápida análise que faço, baseado, André, no que eu percebi nas nossas visitas, nas nossas caminhadas e na reunião que realizamos há cerca de um mês atrás com alguns comerciantes, inclusive realizada de maneira espontânea. A primeira percepção que se tem é que o trânsito não ficou ágil. Então, se o objetivo era encontrar uma solução, tirar da cartola, tirar da manga uma solução mágica que tornasse a avenida mais fluida, mais trafegável, então essa solução, assim, olha, essa solução ela foi pelo ralo. Então, essa é a primeira constatação empírica que o nosso mandato fez. E aí é uma constatação empírica, in loco. Por lá fui diversas vezes, inclusive na tarde de ontem. Fiz algumas medições de tempo. E o fato dos carros poderem entrar à esquerda é uma demonstração que a ideia não era, de fato, criar um corredor onde o trânsito efetivamente fosse mais ágil na Josefa Taveira, já que toda vez que um carro vai pegar a esquerda, e só se tem uma via para carro, moto, você tem ali um congestionamento que acontece a todo instante, que se reproduz e que se potencializa, já que só tem uma faixa para veículos particulares. Do ponto de vista do transporte coletivo, você também não tem esse ganho, já que você acaba criando distorções. Como o trânsito para o veículo privado ele está toda hora congestionado, já que os veículos dobram à esquerda, você tem aí um espaço diminuto, onde o ônibus acaba disputando aquela faixazinha estreita, o ônibus acaba disputando com todo tipo de circunstâncias que ocorrem numa avenida de grande movimentação. Você pode ter ali um cadeirante fazendo a sua passagem de maneira mais lenta, você pode ter ali um comerciante informal numa situação invasiva, você pode ter ali um próprio pedestre numa situação mais distraída. Então, a susceptibilidade de acidentes e de ocorrências numa faixa estreita, ela é tão morosa ou tão arriscada porque se o motorista for andar rápido, acaba sendo atividade de risco. E se ele também andar devagar, acaba não garantindo a agilidade que se queria no início. Então, nós temos um cenário onde a trafegabilidade ela não foi preservada, ela não foi conquistada, ela não foi atingida. Esse objetivo não alcançou seu êxito. Se a ideia era criar um corredor onde carros e ônibus transitassem numa harmonia e numa velocidade mais célere, esse objetivo não foi conquistado, não foi almejado. E ao reconhecer, e eu acho que não tem nenhum problema o poder público reconhecer que não atingiu o objetivo almejado. Não tem nenhum problema. Pelo contrário, até. E ao pedir que o poder público reconheça que não atingiu o seu objetivo, começar a debater e construir alternativas. Que aí eu acho importante que essas alternativas sejam construídas com muitas cabeças pensantes.
E aí eu chamo a atenção e agradeço a presença de cada um. Nós fizemos um trabalho diuturno de visitar por diversas vezes e convidar pessoalmente os comerciantes. Cada um que está aqui carrega o poder de representação amplificado, porque todos que estão aqui conversam com seus vizinhos, não é verdade? Todos que estão aqui sabem muito bem que diversas atividades comerciais foram atingidas, do pequeno restaurante ao pequeno comércio de roupas. Então, nesse cenário, onde não se tem um benefício atingido, resta a nós, que compomos, né, a condição de agentes públicos, repensarmos alternativas. Particularmente, eu advogo que a gente construa um binário, a possibilidade de um binário, onde se garanta a rotatividade do estacionamento por meio de a criação de espaço para a Zona Azul. E, claro, garantindo também uma faixa para ônibus e outra faixa para estacionamento rotativo na forma de Zona Azul. Outras alternativas podem ser avaliadas. Eu escutei ontem mesmo diversas ideias de diversos comerciantes. E, claro, que as nossas autoridades de trânsito, elas podem ter, inclusive, outras, até mais ousadas, mais sofisticadas. Agora, a única coisa que não se pode ter, e eu falo isso concluindo as nossas palavras, para, repito, ouvir mais do que falar, a única coisa que não se pode ter como possibilidade é uma ação intempestiva, uma ação sem diálogo, uma ação sem qualquer certificação científica. Eu digo isso porque, se não atingiu o objetivo, é porque não se mediu direito o que estava se fazendo, e que tem como consequência direta a vida de milhares de pessoas, e que atinge diretamente a vida de milhares de famílias. Eu posso falar de milhares porque ontem conversei com os trabalhadores e percebi o temor deles da demissão. Eu percebi como isso afeta diretamente, até porque, na maioria dos casos, eu não encontrei o proprietário, digamos assim, o proprietário do comércio. Na maioria dos casos, eu conversei foi com o trabalhador, na grande maioria dos casos. Aí você imagina um cenário de crise econômica que está aí posto e que independe do trânsito. Num cenário de crise econômica, o que é que o empreendedor precisa do poder público? O empreendedor precisa do poder público é apoio. Essa é que é a questão. O poder público não vai caber todo mundo, não vai ter emprego, função de servidor público para todo mundo, não. É preciso potencializar o empreendedor. E qual é o papel do município, do Estado, do governo federal, enfim, de todos os entes públicos? É estimular, proteger, preservar e garantir o empreendedorismo. Essa é uma missão nossa nesse momento. E, no momento de crise, essa missão ela é por demais especial, tem que chamar a atenção e que tem que estar na agenda dos gestores públicos. E me parece que nada disso foi observado nessa mudança, repito, intempestiva, sem diálogo, sem nenhum instrumento científico que garantisse a sua eficácia. Então, a ideia hoje é construir uma ata, ouvir, trabalhar com alternativas e buscar, no primeiro momento, o diálogo, buscar a sensibilização do Poder Executivo Municipal, que é o responsável pelo ordenamento do trânsito. O primeiro momento, e a expectativa aqui, é que se construa uma solução partilhada. No segundo momento, se não houver, buscar a alternativa do Ministério Público e da Justiça, porque a indenização a que cada comerciante tem direito, baseado no prejuízo, é inequívoco que uma mudança sem diálogo causa, ela é fácil de medir, fácil de mensurar e fácil de comprovar nas raias da justiça. Então, assim, eu agradeço a atenção de cada um, agradeço por demais a presença de cada um. Vocês não têm ideia do papel de cidadão que aqui estão fazendo, inclusive de representação com os comerciantes que não puderam vir, por um motivo ou por outro, e desejamos que o debate seja profícuo e que a solução seja conquistada pelo diálogo e não pela via da justiça. Como sugestão de encaminhamento, a gente poderia deixar a Assembleia para falar depois de ouvir algumas pessoas, não tem nenhum problema, que aí o senhor já poderia ir anotando. Da mesa, quem quer falar primeiro? O senhor Valnei Souza Melo, falando, representando os comerciantes. O senhor tem 5 minutos. Talvez 11 menos, mas vamos lá. Senhoras e senhores, boa tarde.
fica difícil acrescentar alguma coisa às palavras do vereador, né? Até porque nós debatemos até chegarmos aqui. Agora, é bem verdade que nem o vereador e nem o representante da CEMOB, que aqui está presente, utilizam daquelas vias no dia a dia. Eles vão lá, como o vereador acabou de dizer, passa, checa, constata, mas não vive o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é muito pior. Eu quero acrescentar também, vereador, que há algum tempo atrás, na televisão, na mídia televisiva, um representante da CEMOB, não lembro se foi o cidadão que aqui está representando a CEMOB, disse que nós poderíamos usar as vias transversais para estacionar os carros. Muito bem. Óbvio que a maioria dos comerciantes que têm seus automóveis estão fazendo isso, agora de forma desorganizada. Param de um lado, param do outro e tornam aquela via transversal sem a menor chance de trafegar outro automóvel. E isso, mão contra mão, não sei se a CEMOB está olhando para isso, mas é importante que veja, porque eles imaginavam que ia tornar a Josefa Taveira com uma fluidez melhor do trânsito, o que eu faço eco como vereador não vem acontecendo, e nós trouxemos aqui alguns desenhos que eu gostaria, vereador, que depois fosse filmado para fazer parte desse diálogo, que representa muito bem o que está acontecendo lá conosco. Vocês podem até levantar, que certamente será filmado, entendeu? Isso aí... Isso não foi, obviamente, discutido com o vereador, mas é a nossa sensibilidade. Para cá, pessoal. Se vocês virem aqui, ó, eu fiz a segunda pergunta, vereador. Se alguém for mensurar o tempo que aquele transporte público, que supostamente foi o único favorecido, eles não ganharam para trafegar no Josefa Taveira mais do que 5 minutos. 5 minutos. Porque eu não sou especialista em tráfego, longe disso, eu sou um pequeno comerciante, administrador de informação. Agora, eu entendo o seguinte, se realmente houvesse a preocupação dos vereadores, da CEMOB, fazer um movimento para facilitar que os ônibus trafegassem com total fluidez, ele fazia aquilo que está lá no Josefa Taveira, do terminal até o centro da cidade. Porque, minha gente, a gente está falando de 2 quilômetros. A Josefa Taveira tem 2 quilômetros apenas, e foi a única avenida afetada pelo processo. Logo em seguida, nós entramos nos bancários, que tem o mesmo problema que tem o Josefa Taveira. Logo em seguida, Pedro II, que tem o mesmo problema da Josefa Taveira. E passamos até o centro. E por que só nós, moradores, que frequentamos no dia a dia Mangabeira, comerciantes, como o vereador acabou de falar, que estamos sujeitos a termos uma redução drástica no nosso faturamento e, consequentemente, desemprego, estamos pagando essa conta? Eu acho que isso não é justo, realmente precisamos conversar, e eu faço eco também com o vereador, quando ele fala que a solução para ali, olha que eu estou ali há 18 anos, sempre ouvi falar que alguma coisa seria feita, mas eu, na minha humilde opinião, digo o seguinte, a pior opção foi a que tomaram agora. Esta foi a pior opção, porque nós vivemos o dia a dia e estamos sofrendo, entendeu? Estamos sofrendo, porque se levantar a faixinha ali que fala da crise, que até pouco tempo atrás, não se via um ponto comercial na Josefa Taveira fechado. Hoje, nós temos mais de 50, com a tendência a se agravar com esta medida. E eu espero que os vereadores, o prefeito, tenham a sensibilidade de mensurar o ato que fizeram e retroagir. Tem outras saídas. Vereador, eu só o que eu tenho para dizer. Muito obrigado, pessoal. Levando em conta que os demais representantes da mesa abriram mão da fala, então eu vou assim, nós só temos 9 inscritos. Vamos tentar ouvir os 9 e aí a gente deixa o representante da CEMOB com tempo livre para dar a resposta a todos e a todas. Tá ok? Como encaminhamento? Então vamos escutar a senhora Rosilene Cardoso. A senhora não quer fazer uso da tribuna, não? Qual é? Se quiser, faz uso da tribuna. A senhora tem 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Muita coisa já foi dita. Algumas a gente seria repetição, mas
Eu queria falar, principalmente, também em conjunto das outras coisas, sobre a ausência dos outros vereadores. Né? Nós estamos aqui enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, e a gente gostaria muito que hoje aqui tivesse mais do que um vereador. Eu acho que só tem um aqui no plenário, né? Para ouvir nossa súplica, porque, na verdade, hoje aqui nós estamos em forma de súplica. Quem nunca, na sua casa, trocou um sofá de lugar e depois viu que não funcionava? Não era legal, não ficava bom assistir a TV dali, daquela posição onde foi trocado o sofá, né? Que ali ficava ruim para conversar com as outras pessoas. Então, aqui é uma comparação doméstica para dizer que não há problema nenhum em tomar uma medida, depois verificar-se que essa medida não foi acertada, não foi apropriada e muito menos eficaz, e voltar atrás. Então, aqui eu gostaria, de nome dos funcionários de Mangabeira, da Josefa Taveira, pedir, implorar, clamar que se volte atrás. Né? Se volte atrás e pense-se. Faça-se um estudo que pode ser do ponto de vista técnico, científico, mas que também se leve em consideração a questão prática da coisa. Às vezes, você faz um cálculo que, como cálculo, funciona bem, mas que, na prática, não vai funcionar. Então, assim, mais uma vez, reforçando, clamando, pedindo, repensem. O senhor Augusto, que está representando a CEMOB, que eu acredito que seja o órgão que vai fazer a parte técnica da coisa, nos escute e seja sensível, né, à nossa causa, enquanto usuários da Josefa Taveira, enquanto moradores, enquanto funcionários, porque isso aqui não é uma luta dos comerciantes, porque, diga-se de verdade, o comerciante vai ser o último a sair, o último a fechar o negócio. Primeiro vão ser os funcionários. Vai sair 1, 2, 3, 4, quantos vão ter que pagar essa conta? Por último, quem vai botar o cadeado é o proprietário. É o próprio comerciante, como muitos estão dizendo. Não é uma luta do comerciante, não é. É uma luta do usuário da Josefa Taveira, tão importante, tão emblemática para João Pessoa. Não só para Mangabeira, mas para João Pessoa. Obrigada. Agradecendo as palavras da senhora Rosilene, convidamos o senhor Edinaldo Medeiros, que representa os comerciantes da feirinha de Mangabeira. O senhor tem 3 minutos, senhor Edinaldo. Boa tarde, meus amigos, companheiros. Estamos aqui numa só camisa, né, lutando todos em prol da comunidade. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que, assim, faço parte dos comerciantes da feirinha de Mangabeira 1 e, graças a Deus, nós temos o privilégio de estarmos ali há 25 anos. Nós somos prestadores de serviço de Mangabeira, né? Porque, quando Mangabeira começou, o primeiro comércio informal foi a feirinha de Mangabeira 1. E nós estamos desde o início desse trabalho lá. E eu quero dizer que aqui não estão mais comerciantes da feirinha, não é por causa, assim, que eles não tiveram tempo. É porque realmente eles têm que estar lá apurando. Porque o comércio caiu tanto, vereador. Meus amigos, caiu tanto o nosso comércio. Eu me lembro que eu tinha 6 funcionários quando eu abri a peixaria. Hoje eu tenho 2. Então, é necessário eles ficarem lá apurando para tratar o cliente bem, porque por isso que eles não vieram aqui. Aí eles me mandaram que eu viesse representando a feirinha, o comércio da feirinha de Mangabeira 1. E outra coisa também, os ônibus, eles estão passando literalmente rente à calçada, não causando, assim, risco de vida. Justamente, risco de vida. As pessoas que estão trafegando pela calçada, certo? Os ônibus, eles passam rápido. Se você observar lá, eles passam rápido, certo? E passam rente à calçada. Então, isso prejudicou muito o nosso comércio. Prejudicou muito. E outra coisa também que eu marquei aqui é a questão dos nossos clientes, né? Nossos clientes não têm mais hoje um canto para estacionar. Ele antes parava seu carro, escolhia que trabalha com peixe, né? Ele escolhia um peixe. Hoje não tem mais tempo, porque não tem mais aquela oportunidade que tinha antes. Em Mangabeira, antes, você sempre houve ônibus, aquele fluxo que antes tinha Setusa.
passava ali o circular, entendeu? Mas hoje o cliente não tem mais esse privilégio de chegar ali, de estacionar, de comprar sua mercadoria com paciência. Não, a gente perdeu significativamente mais de 50% dos nossos clientes. E por isso a gente, assim, estamos altamente prejudicados, certo? Com nossas vendas. Bem, como foi falado aqui, já que tem comércios fechando lá em Mangabeira, certo? E o que a companheira falou aqui de forma muito, muito certa, assertiva, foi a questão de os funcionários estão sendo demitidos. Tem uma loja que tem 18 funcionários, hoje só tem 5, 6, certo? Então, nós somos uns grandes prejudicados, os comerciantes de Mangabeira, com essa implantação da linha azul, né? Inclusive, também até uma sugestão depois. Eu gostaria, se tiver mais tempo, eu gostaria de enfatizar isso aí. Você ganhou 1 minuto de acréscimo para falar de sugestão. Pronto, assim, a questão da Zona Azul, né? A questão da Zona Azul seria interessantíssimo, porque seria até mesmo para a prefeitura, para o poder público, seria um meio da prefeitura arrecadar mais recursos. Então, isso é a proposta que nós trazemos. Os comerciantes da Feirinha de Mangabeira 1, numa só voz, falam isso, que nós queremos, assim, apoiar a questão da Zona Azul. Obrigado pelo silêncio de vocês. Agradecendo a contribuição do senhor Edinaldo, gostaríamos de convidar o senhor Adriano Gomes para fazer uso da palavra. O senhor tem 3 minutos. Muito boa tarde a vocês. Eu fui vou botar minha cara para você, que que fui brigar por aquela faixa, por qual motivo? O motivo daquela faixa foi o seguinte: eu fui reclamar porque estava chegando muito atrasado, deputácio para Barros dos Estados, estava chegando muito atrasado. O que eu fui reclamar? Porque a gente pensou de botar os ônibus para o outro lado, mas não dava certo. Porque, por de conta, não estava dando certo a maneira, porque a feirinha estava jogando um milho, estava botando as mercadorias no meio da rua, e ainda mais. Aí vinha um carro do lixo e estacionava no meio já da terceira faixa. Por isso que a gente, que mora em Mangabeira, sempre vinha reclamando na CEMOB, mas isso é o terceiro secretário que hoje arrumou a faixa. Eu disse: secretário, por que você não bota uma faixa exclusiva lá em Mangabeira? Aí ele disse: não, a gente vai fazer o estudo, mas não sou eu também não, mas tem muita gente que aprovou as faixas, teve muita gente, muito mais gente que aprovou essa faixa junto à CEMOB. Quando a CEMOB, isso faz 6 meses lá atrás, não foi de hoje não. Quando a gente disse: bota a faixa, que vai facilitar para a gente que anda de ônibus. O que você está reclamando, que muitos comerciantes estão jogando a mercadoria no meio da rua. Aí muita gente está reclamando por isso. Por isso que a gente decidiu botar essa faixa. Aí, por quê? Porque se fosse para reclamar, ia reclamar a Magazine Luiza, ia reclamar o grandes empresários, o Nego do Bem Mais, ia reclamar. É por isso, por mim, eu fui fazer isso para não é desagradando um, não desagradando o outro. Foi por mim, porque eu pago transporte público e conheço Mangabeira faz 33 anos que a gente mora dentro de Mangabeira, sabe onde é o problema. Quem vem... Porque o governador Ricardo Coutinho inaugurou o trevo. Quando ele inaugurou o trevo, ele sabendo que ia tirar os gargalhos. Mas o gargalho, todo mundo sabe que estava onde o gargalho. Estava na feirinha. Os outros estavam botando milho, estavam botando peixe, estavam trazendo o comércio no meio da rua. Foi por isso que muita gente se uniu, sem conversar com vocês, e foram na CEMOB. A CEMOB já é o terceiro secretário que está resolvendo. Muito obrigado para vocês. Agradecendo as palavras do senhor Adriano Gomes, a gente convida Marival Acioli para fazer uso. 3 minutos.
Senhor vereador, senhores e senhoras, representantes desta casa, e os aqui também representantes do bairro do Alto de Mangabeira, aonde eu fui com a minha família, fundador, praticamente chegamos primeiro ali no Mangabeira 2. Eu tenho a minha família que tem negócios lá no ramo de confecção, certo? E também queria dizer que sou ciclista. E eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Eu não acredito que homens como Carlos Batinga, próprio Morosini, possa, se foi eles, conceber uma tal obra daquela, detonando o Mangabeira. Eu vou dizer uma aqui que 25% a 30% caiu o faturamento dele. João, da fábrica de calçado, DI Calçados. Ele disse assim, olha, depois que inventaram isso aqui, acabou com Mangabeira. Porque veio um viaduto daquele, que o fluxo ali, como não tem mais, como é que chama? O retorno, e você vai direto, o fluxo, né? Dinamizou. E os caras foram e engarrafaram lá. Eu não acredito. Ô, Morosini, realmente, eu acho que o vereador tem plena razão em dizer, vamos repensar. Mas tem que repensar mesmo. Outra coisa que eu quero dizer a vocês. Como é que vocês fizeram o que fizeram na Lagoa, colocando o trânsito de ônibus por baixo e o de carro pequeno por cima? Eu não estou querendo mudar, não, viu? Porque eu conheço bem ali. Nós somos praticamente fundadores do Mangabeira 2. E é só isso que eu tenho a dizer. Repensem. Porque nunca é tarde. O pior de todos os elementos, ou do Estado, é aquele que ditatorialmente não aceita repensar certas coisas que a própria sociedade está vendo que não é o caminho certo. Muito obrigado pelo espaço. Agradecendo a participação do senhor Marival Alcioli e convidando a senhora Verônica Oliveira para fazer uso da palavra. Verônica Oliveira. Se a senhora quiser falar da mesa, também pode. A senhora podia apertar? A senhora tem 3 minutos. Boa tarde. Eu vou falar primeiramente como moradora de Mangabeira. Eu moro em Mangabeira desde que meu marido tirou a casa na SEAP. Eu trafego ali na feirinha e várias vezes eu ia sendo atropelada pelos ônibus. Eu passo, aí o ônibus passa rápido, que eu olho, eu digo, meu Deus do céu, esse ônibus ia me atropelando. Várias vezes. Como moradora e como comerciante, eu vendo galeto na Josefa Taveira e eu preciso da avenida, que os carros, os compradores param em frente ao meu estabelecimento. E agora mesmo, domingo, dia dos pais, que eu era para vender, eu vendo galeto, era para vender vários galetos, eu tive uma boia de mais de 20 galetos. Eu deixei de vender por quê? Porque os carros não podem mais parar. Uma moto, domingo passado, uma moto parou para comprar meu galeto e tá funcionando? O rapaz ia sendo atropelado. O ônibus não ia ter culpa, porque o rapaz esqueceu da faixa exclusiva e fez a volta para parar, para comprar o meu galeto, e ele ia morrer ali na minha frente. O ônibus vinha muito ligeiro, não ia ser culpa do motorista. Eu não posso também culpá-lo, porque não foram os motoristas que imporam essa faixa exclusiva, mas eu estou sendo prejudicada. Como moradora, eu ia sendo atropelada pelo ônibus, e como comerciante, que diminuiu, as minhas vendas caíram, e desse jeito não tem como eu vender o galeto que eu vendo o melhor galeto de Mangabeira, mas não vou ter como vender, porque os ônibus, os carros não vão poder parar para comprar o meu galeto. Obrigada. Agradecemos ao relato da senhora Verônica Oliveira. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor Adalto Fernandes. Boa tarde a todos. Vereador, eu queria primeiramente parabenizar a sua atitude. Adalto,
Vamos falar da tribuna, porque realmente está tendo alguma interferência. Ok. E como está se fazendo a ata, para não haver nenhum equívoco sobre qualquer palavra dita, vamos contribuir com os profissionais que estão registrando o momento? Boa tarde a todos. Vereador, primeiramente saudar a mesa e parabenizar pelo seu gesto de ter, junto com os comerciantes, tomado essa decisão de enfrentar realmente nesse momento tão difícil que a Josefa Taveira vem passando. Vereador, eu queria que levasse em questão e depois que for decidido a ata, incorporasse esse abaixo-assinado que já foi assinado por alguns comerciantes e moradores de Mangabeira, para que se juntasse, porque tem a mesma finalidade, onde arrecadamos em torno de 800 assinaturas com os comerciantes, os moradores, taxistas, entre outros. Eu quero só ser breve nesse momento e dizer que eu trago aqui, em nome da Farmácia do Trabalhador, da pessoa de Alex Fernandes, da Ótica Mangabeira, de Jailton Alves, e Cactus Bolo, José Carlos Corrêa da Silva, que foi uma das pessoas que tomaram a frente no primeiro momento, se juntando a esse momento que Vossa Excelência tomou essa decisão dessa audiência pública, e dizer que eu estou à disposição no que for preciso. Eu acho que é um momento que os comerciantes estão unidos nesse momento, e, no mais, parabenizar por esse gesto e de união de todos os comerciantes. Agradeço as palavras do senhor Adalto Fernandes e registrando que, ao final da nossa audiência, a gente faz uma votação de encaminhamento. E aí a sugestão de Vossa Excelência vai estar, né, devidamente registrada. Já nas duas últimas pessoas inscritas, senhor Tiago Diniz. Eu ainda acho mais interessante falar aqui, porque eu estou entendendo que está com interferência. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar ao vereador Renato pela decisão de fazer uma audiência pública como essa, de interesse da população, me solidarizar com os comerciantes de Mangabeira e dizer que eu estou aqui representando também os pedestres, né? Eu acho que durante os últimos anos, e, na verdade, há muitos anos, se pensa a mobilidade urbana para os carros, né, para os motoristas, e nós estamos em uma época contemporânea em que devemos pensar mobilidade urbana para os pedestres também. E isso inclui as pessoas com deficiência, né? Eu tive relatos de pessoas moletantes, como eu, que tiveram o risco de serem atropeladas por conta de ônibus que passaram rente a essas pessoas. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Ou será que só vai acontecer uma intervenção quando alguém morrer? Só vai acontecer uma intervenção quando todos os comércios fecharem. Nós não podemos mais brincar com o que a população pede, com o que a população sofre. E eu acho que toda e qualquer gestão ela tem que ter como seu princípio o ouvir, né? O saber a hora de voltar atrás em uma decisão como essa. Eu acho que, no caso de Mangabeira, é preciso se saber qual foi o estudo, qual foi o critério que se teve para se fazer uma intervenção daquela. Então, nesse sentido, eu quero estar aqui me solidarizando com as pessoas que estão aqui nessa luta e, em nome dos pedestres, das pessoas com deficiência, estou aqui nessa luta, engajado também, para contribuir no que for preciso, e creio que a gente vai, sem dúvida nenhuma, vencer essa luta em nome da população de Mangabeira. Obrigado. Agradecendo a participação
do senhor Tiago Diniz, o último inscrito, o senhor Isaac Mendes, que também dispõe de 3 minutos, conforme regimento. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu estou aqui como morador de Mangabeira, do bairro de Mangabeira. Não estou assim, participando de nenhum movimento organizado, vim de forma bem individual mesmo. Me senti individualmente prejudicado pelo que foi feito ali na principal, na Josefa Taveira, e comecei a procurar, semana passada, alguma associação, se existisse alguma coisa que estivesse acontecendo em favor de uma mudança do que foi feito lá, né? E não encontrei, acabou que eu não encontrei, e fiquei sabendo de última hora desse momento, e que, graças a Deus por isso, de ter sabido de que, nesse momento, hoje, estaria acontecendo essa audiência. Então, eu estou vindo aqui testemunhar o que grandemente foi falado aqui. Meus pais, eles têm mais de 60 anos, também passaram por situações, relataram situações de dificuldade, de atravessar uma faixa de pedestre, de ônibus passando também rente a eles. Vizinhos, a gente conversando, tem relatado situações assim também, se sentindo prejudicados no trânsito, ali pela Josefa Taveira. Tem vizinhos que trabalham com transporte escolar, se sentem também prejudicados, precisam cumprir horários para chegarem em seus destinos, e quando se deparam de ter que entrar na Josefa Taveira, eles são prejudicados com isso. Como eu também me sinto prejudicado, prefiro passar por outras vias emburacadas, mais distantes, para evitar de passar pela Josefa Taveira, porque se lá caio, é um jogo de grande paciência para a gente passar lá com nossos veículos, eu transito de moto, e sinto isso. Então, eu acho que o principal bairro, o bairro mais populoso do Estado, ele merece, na sua principal avenida, mais do que apenas uma faixa para veículos particulares. Se o objetivo fosse, né, que não é, claro que não é, não, vamos aumentar o transtorno da Josefa Taveira, vamos diminuir o comércio, vamos prejudicar o comércio. Se o objetivo fosse esse, ele estaria sendo atingido, né? Ele estaria sendo conquistado. Mas eu creio que não é esse o objetivo. Então, está prejudicando o comércio, está prejudicando a vida dos moradores. É um bairro comercial, então pessoas de outros bairros, além de ser o bairro mais populoso, pessoas de outros bairros procuram Mangabeira. Então, e quando chega na sua principal via, apenas uma faixa para veículos particulares. Então, está completamente inviável isso. A gente espera, de fato, que isso seja repensado, porque não está correto isso aí. É isso que eu tenho a dizer. Agradecendo a participação do senhor Isaac Mendes, solicitando agora uma apuração sintética de tudo que foi ouvido, anotado, pelo secretário adjunto da CEMOB, o senhor José Augusto Morosini, para ver se, no primeiro momento, a gente já consegue um diálogo e uma solução compartilhada. O senhor dispõe de pelo menos 10 minutos, no primeiro momento, para tentar fazer uma avaliação do que Vossa Excelência escutou. Boa tarde, vereador. Boa tarde, senhores comerciantes de Mangabeira, principalmente na área da Josefa Taveira. O Carlos Batinga pediu desculpa porque teve que viajar e não pode estar presente, e eu vou tentar suprir a lacuna dele, no caso. Eu que exerço o cargo de superintendente adjunto. Bom, eu quero um pequeno preâmbulo. É o seguinte, em novembro, quando nós assumimos
a CEMOB, nós adotamos como diretriz básica duas coisas. Só tentar se aproximar mais do som, senhor secretário. Nós adotamos como diretriz básica para a gestão da CEMOB. Então, é o som que é baixo. Aí, nós adotamos de tal forma que nós elegemos a prioridade ao transporte coletivo e à segurança de pedestre. Então, essa foi e não significando o desprezo às outras áreas, às outras modalidades de transporte. Mas essa é a diretriz básica. Uma vez que você sabe que a média de automóvel é de 1,3, 1,4 passageiros por veículo, ao passo que o ônibus ele transporta de 50 a 60 passageiros por viagem. Então, realmente, essa e outra coisa. O sistema de transporte hoje ele é responsável pela locomoção de em torno de 250, 270 mil passageiros dia. Então, essa daí foi a nossa primeira opção, a nossa opção básica. Nós deparamos e notamos que os ônibus, anteriormente, eles conseguiam dar em torno de 10 viagens dia, mais ou menos nessa faixa, uma média. Com uma implantação absurda, não a nível municipal, mas a nível federal, que é a indução à compra do automóvel, do transporte individual. Então, as cidades, isso não é João Pessoa, todas as cidades viraram um monstro. Então, nós deparamos com, em vez de 10, ônibus estava fazendo 6, no máximo 7 viagens por dia, é o máximo que se conseguia fazer. Isso fez a qualidade do transporte deteriorar, lógico, porque você está realizando menos viagens, e não adiantava, era uma medida que não adiantava você andar o número de ônibus, porque ele ficava preso no ônibus. Por exemplo, ficava preso no trânsito. Ali mesmo vocês têm em Mangabeira, a linha 301, que tem 18 carros. Nós chegamos a deparar na Epitácio Pessoa com 4 veículos da mesma linha, um atrás do outro. Quer dizer, isso daí vai ser a ineficiência do sistema lá no terminal, porque ele não pode cumprir a regularidade que tem. Então, isso foi o que nos levou a fazer essa opção. E qual é o problema? O problema é o seguinte: nós vamos dar prioridade de circulação ao transporte coletivo. Não tem a menor dúvida. Então, o que nós fizemos? Implantamos, inicialmente, ali na Avenida Epitácio Pessoa, de tal forma que o ônibus corresse livremente, andasse livremente. Agora, evidentemente, e tem uma grande... Isso daí vai ser alvo de alguns ajustes que nós vamos fazer, porque eu presenciei aqui umas 4 ou 5 reclamações acerca de velocidade. Porque ele tem que andar livre, mas numa velocidade compatível. Entendeu? Quer dizer, ele não pode sofrer interrupção, mas também não é uma pista de corrida. Ele tem que ir, dentro de uma norma de segurança, ele tem que andar. Isso daí realmente pode se rever. Deixa eu pegar mais uma coisa. Nós ouvimos aqui... as linhas ali, que passam ali na Josefa Taveira, todas aquelas linhas que passam por ali, elas levam, em média, 68, 70 mil pessoas por dia, passam por ali. E o que nós ouvimos aqui no início, o vereador, onde ele teceu a explanação inicial dele,
E, então, nós podemos assegurar, vereador, que, pela quantidade de viagens aumentadas atualmente, praticamente com a Epitácio Pessoa, já houve um acréscimo, os ônibus já estão tendo mais, nós podemos oferecer mais regularidade, ainda não está bom, mas nós podemos dar mais regularidade a uma frequência confiável ao transporte coletivo. Agora, o senhor mencionou a respeito de um binário. Permita-me discordar pelo seguinte, porque Mangabeira ela tem um traçado muito ingrato para quem trata da gestão de trânsito e transporte, porque você tem as 3 vias principais no sentido longitudinal e as vias transversais, você tem 2 ou 3 que têm alguma sequência que permite interligar uma coisa ou outra. A maioria das ruas elas não têm continuidade e torna difícil você fazer um binário, porque você não tem aquelas ruas, fora Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, a Josefa Taveira e a do lado do Hospital da Maternidade, ali. Então, você não tem, fora isso daí, você não consegue, você não tem como fazer. E isso, a distância entre uma e outra é muito grande. Agora, para se fazer um binário ali, você teria, um exemplo, você poderia vir pela Josefa Taveira e retornar pela Ferreira da Rocha. Quer dizer, ia ficar numa distância muito grande. Ou você estava bem servido na vinda para a cidade ou na ida, porque de uma maneira você ficaria prejudicado. Eu estou dizendo isso, o transporte coletivo, o usuário do transporte coletivo. Ele ficaria uma enorme dificuldade em descer lá na Alfredo Ferreira da Rocha e se deslocar aqui próximo do José Taveira. Por isso, eu acho que é um pouco complicado o binário. E isso não é por nada, não, porque nós temos uma série de binários aqui implantados aqui em João Pessoa. Agora, João Pessoa... Agora lá o traçado de Mangabeira não permite. Se o senhor conhece bem lá, sabe que não permite, não tem vias com continuidade. Bom. Com? Não, senhor, eu queria deixar que Vossa Excelência pudesse falar livremente os 10 primeiros minutos, e aí pegaria o final para responder perguntas. Tá certo. Eu mesmo questionaria, por exemplo, a Avenida Liberdade, em Bahia, que tem um traçado também complexo, e foi feito binário. E o questionamento que eu acabei de ouvir do participante. Mas o senhor fala livremente, aí vamos respeitar esses 10 minutos, e depois se faz uma rodada final de questionamento, e aí se chega a uma conclusão. Tá ok, pessoal? Valnei, deixa eu ver aqui. Valnei, ele diz principalmente porque só a Josefa Taveira. Valnei, não é. Ali foi implantado. Inicialmente a Epitácio Pessoa. Foi implantado a Josefa Taveira, que é um trecho crítico nosso. Mas o próximo passo é a Pedro II, a continuidade dela com a Pedro II. Entendeu? Porque isso não é um sistema de faixa exclusiva, não é um trecho eleito assim. Entendeu? Então, vai ter continuidade. É que a política nossa é implanta, avalia, está consolidado, avança. Entendeu? Essa é a política. Agora, outra coisa que está sendo objeto de estudo, exatamente, é o disciplinamento a respeito dos estacionamentos nas vias transversais. Isso daí está sendo revisto para sinalizar, isso daí para se normatizar mesmo esse tipo de estacionamento. Porque a Josefa Taveira, ela nunca teve estacionamento. Ela sempre foi estacionamento proibido. Tá certo? Então... mas ela
Hoje, hoje não, há bastante... Não tinha como mais fazer. Então, estacionamento ali já era proibido. Rosilene, Edinaldo... O Edinaldo, a reclamação principal dele foi em relação, basicamente, à velocidade, né, que é os ônibus passando rente à calçada. Essas coisas eu vou levar essa recomendação para ver o que a gente faz lá para sanar o problema, que realmente... Olha, a carga e descarga, eu não participei, mas eu soube que esteve uma comissão de... Não, exato. Não, teve uma comissão que conversou com Batinga. Você, né? Pronto. Se for a adequação de horário, não teria problema nenhum. Pode-se, desde que não seja a hora de pico, a gente pode... É flexível isso daí, certo? Só não pode ser de manhã e de tarde. Hã? Certo. Verônica também fala da velocidade e carro não pode estacionar. Carro não pode estacionar, ele já não podia. Verônica. Infelizmente, a cidade... Mas é rápido, nasceu, aí tem um outro que também é rapidinho, não tem como você disciplinar essa... Mas exatamente a função dessa faixa exclusiva é para você dar celeridade, para você dar regularidade para o ônibus. Adalto, você falou, ônibus para rente às calçadas. O Isaac fala sobre... e alguém mais também falou sobre desrespeito à faixa de pedestre. Entendeu? Então, que isso daí eu já posso, realmente eu levo lá para a CEMOB para já sair como orientação, que nós estamos, inclusive, desenvolvendo agora um programa de capacitação, de boas maneiras para todos os motoristas, os 2.000 e poucos motoristas do sistema de transporte coletivo, nós estamos ministrando boas práticas no trânsito. E isso daí, fatalmente, é uma coisa que nós nos comprometemos a equacionar, essa parte de respeito à fiscalização. Alguém falou sobre ciclismo, né? Ciclista aqui. Não, cadê? O ciclista pode andar na faixa. Vai ser atropelado. O ciclista... Não. Hã? Morre, não. Não. Olha. Não para. Olha, inclusive, essa última aula, essa última palestra que houve, desse treinamento, entrou exatamente esse treinamento dos motoristas em relação ao respeito ao ciclista. Agora, realmente, para você criar um espaço para o ciclista na Josefa Taveira, eu não tenho como. Não vai andar. Eu vou também. Não vai. Não vai andar. Só para a gente objetivar, vamos então entrar num consenso, porque nós só temos 20 minutos. Nós temos só 20 minutos, então vamos fazer aqui um consenso rápido. Como a gente já concluiu, vamos dar só 1 minuto para pelo menos 3 ou 4 pessoas perguntarem. 1 minuto e ele fazer a resposta final. Vamos aqui pegar.
Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai dar tempo. 6 pessoas é muita pergunta. Vamos tentar pegar 4 perguntas que possam ser convergentes. Ou então vamos fazer o seguinte: vamos ouvir algumas perguntas. Se alguém se sentir contemplado, retira. Agora realmente é preciso que seja só de 1 minuto. Cristiano. Pode. Porque nós temos 20 minutos e nós temos que votar a ata final. E aí o secretário faz o apanhado do que ele possa efetivamente solucionar. Já fica visto a falta de interesse da prefeitura de ajudar os comerciantes e usuários por mandar uma pessoa tão despreparada como o senhor, sem resposta nenhuma e vazia, né? E, em segundo lugar, eu fico me perguntando em que aquilo ali nos ajudou. Eu falo como pedestre, eu falo como usuário do transporte público. Porque o senhor chega e diz assim, que o número de viagens aumentou. Não vi isso acontecer. Saio de casa no mesmo horário para trabalhar no mesmo horário, 12 horas por 36 eu trabalho, então um dia sim, outro não. Chego no mesmo horário, porque não aumentou, não avançou. Aí o senhor diz assim, passaram de 6 viagens para 10. Então aumentou o número de ônibus? Não. Aí sobrecarregou o motorista? Por ele dar 10 viagens agora, eu saio de casa de 5h10 para chegar no meu trabalho às 5h40. Eu não cheguei ainda às 5h20 nem às 5h30. Continuo chegando às 5h40. Então, assim, ficava tão mais admirável que alguém chegasse e dissesse assim, gente, erramos. Concluindo. É melhor a gente dar um passo atrás para pegar impulso e ir lá para frente. Certo? E a minha pergunta é, as multas da CEMOB, a arrecadação aumentou? Mais uma pessoa que possa representar. Se alguém já se sentiu contemplado com a pergunta de Cristiano, aí já, por favor, já retira. A pergunta... Ok. 1 minuto. Lá, eu sou comerciante lá, Lojão Econômica, lá na José Taveira, há muitos anos. E para sair da loja, a CENOB, na hora que a gente sai, lógico, você para 1 minuto para sair da loja. A CENOB passa e multa você. Você não pode, ela não perguntou se você está saindo, se você está entrando, não. 1 minuto, se ela pegar você lá para sair, ela vai multar você. Era só isso. Seria sobre a tolerância. Né? Tolerância. Efetivamente. Mais uma pessoa para a gente... A senhora que falou sobre o ciclista é bom para poder registrar. Sobre a questão do ciclista. O ciclista pode andar na faixa de ônibus. Se qualquer um dos diretores da CEMOB for colocar a bicicleta dele para pedalar na faixa exclusiva de ônibus lá, eu vou atrás. Porque quem está dizendo isso não sabe da velocidade, da imprudência dos ônibus. O fator psicológico de liberdade dos motoristas do transporte público ficou sem medida. A faixa exclusiva, a faixa é minha, posso tudo e qualquer coisa. E me perdoe, Excelência, o motorista lá no seu treinamento na CEMOB, ele é o carneiro. Na hora que ele entra no volante, ele se torna o lobo. É isso que a gente tem visto na prática dentro do trânsito de Mangabeira. E comparar a Josefa Taveira com a Epitácio Pessoa, que tem 3 faixas, se torna irreal, surreal. Não dá para comparar. A fluidez que vocês conseguiram alcançar, e eu dou até os parabéns, na Epitácio Pessoa é de um nível. Na Josefa Taveira, nós temos entrando só 2 faixas e ficamos com uma, e às vezes com nenhuma, e saindo com 2, às vezes com nenhuma, é diferente. Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu queria, só corroborando, não dá para comparar a Taveira com o Epitácio, até porque não se dobra carro à esquerda, não tem entrada à esquerda. Então, essa diferença por si só já garante toda a diferença possível. Mas mais uma pessoa, o senhor de preto ali queria fazer, que aí fecharia o quarto. Tem interesse? Está contemplado? Está contemplado, Valnei? Então, 1 minuto. É importante que se pergunte na fala para ficar registrado na ata. Por isso que eu estou fazendo questão que seja 1 minuto a pergunta final, que aí o secretário responde. Oi. A fala fica informal quando ela não é falada no microfone. Okay? Eu gostaria de perguntar se a questão da Zona Azul, se é inviável, se está descartado, ou se existe alguma possibilidade de... Nós tivemos assim, a Zona Azul na Josefa Taveira. A pergunta é essa. Ok. Aí, se eu
O senhor Valnei faz a última. Eu só queria acrescentar aqui, vereador e secretário, que qualquer que seja a medida, eu espero que venha nos favorecer aos transeuntes, aos usuários dos carros particulares e até dos coletivos, que seja breve. Porque seja tão breve, pelo menos a nossa ótica, pelo menos fomos consultados, quanto foi implantado. Porque a implantação, na nossa ótica, foi da noite para o dia. E eu espero que, depois de um consenso, de um diálogo que vocês terão nos bastidores dessa situação, seja tão breve quanto foi implantado. Muito obrigado. Então, a última pergunta, em definitivo, a última pergunta. No microfone, por favor, para poder ficar registrado em ata. E aí, de fato, a gente fecha, porque aí tem apenas 15 minutos para concluir. Se o senhor puder falar o seu nome também para registrar em ata, seria interessante. Meu nome é José, sou comerciante de Mangabeira. De frente à minha loja tem um posto da Energisa, que tem uma placa da CEMOB, que toda vida o ônibus passa tirando fino, inclusive bate nessa placa, porque justamente não tem espaço para o ônibus andar na ciclovia, na faixa de ônibus, né? E se for sair da faixa de ônibus, vai andar na faixa da gente, que anda de carro. Então, quer dizer, o ônibus também é multado andar na faixa onde circulam os carros? Essa é a pergunta. O poste fica no meio, fica embaixo do meu fio, o poste. Toda vida o ônibus pega, a gente vê a hora de derrubar o poste. Ok. Agradecemos e aí fechamos em definitivo a rodada de perguntas e damos a palavra final ao secretário, 9 minutos, para a gente poder ter os 5 minutos para fazer a votação final, a aclamação final. Eu quero esclarecer que... Tá ligado? Tá ligado? Tá ouvindo? Tá, beleza. Olha, existe, com relação ao ciclista, é uma coisa que pode ser estudada, uma vez que existe um grupo de trabalho que se reúne quinzenalmente na CEMOB a respeito das ciclofaixas. Então, pode ser ver se existe alguma alternativa de se criar em outra via, não na Josefa Taveira, certo? Criar alguma alternativa em ruas não tão paralelas, porque ali não existe rua paralela, a não ser a Zona Azul, ele estava falando ali, é o seguinte, a Zona Azul, na Josefa Taveira, ela é incompatível com a faixa de pedestre, ou a faixa exclusiva. Ou existe uma ou existe outra. Não tem como você compatibilizar a Zona Azul. Como? Não, meu amigo. O que eu estou querendo dizer é que a ciclovia é incompatível com a faixa exclusiva de ônibus. Efetivamente, a partir de agora, já esgotado tudo que se tinha para ser dito, vamos deixar ele falar e depois nós vamos fazer os nossos encaminhamentos. Aí os nossos encaminhamentos, enquanto Poder Legislativo e comunidade, independe do Poder Executivo. Nós estamos dando o tempo necessário para que o Poder Executivo, ao ouvir, né, o que aqui foi exposto, fale o que ele entende que vai ser devidamente encaminhado. Ou nos satisfaz, ou não nos satisfaz. Aí essa questão fica para os nossos 5 minutos finais. Daí eu pediria para não interrompê-lo. Ok, pessoal? Bom, a outra... da ciclovia... Multa, alguém perguntou aí sobre multa. O ônibus, quando ele sai da faixa, ele é multado, sim. O mesmo sujeito, a mesma sanção do veículo individual é a mesma sanção do ônibus. Quer dizer, tem a regra. Cada um tem... A ideia nossa é preservar o espaço de cada um. Então, não é uma regra de 2 pesos e 2 medidas. A regra é uma só. Então, é a mesma... A Zona Azul, eu já falei... Ela é...
terceirizar. Não, está em processo licitatório a Zona Azul. Tá? Mas acontece que o que eu disse, que o senhor estava até. Que o senhor mencionou o negócio da Josefa Taveira, o que eu disse é o seguinte: a Zona Azul ela é incompatível com a faixa exclusiva. Ou existe uma ou existe outra. Não tem como. Sim, exatamente. A faixa exclusiva de outra. Então não tem faixa de ciclista, não é isso? Não tem faixa ciclista nem... O ciclista hoje ele é permitido. O ciclista ele é permitido. Agora, nada se impede de se estudar alternativas, outras, fora da Josefa Taveira. Não pode. Vamos deixar concluir para a gente fazer nossos encaminhamentos? Tem 4 minutos. Já está concluído? O secretário, ele deu por concluído a palavra dele, certo? De maneira que aí agora a gente passa a parte final, que é de encaminhamentos. Então, assim, eu fiz meu apanhado geral do que foi colocado e também um apanhado relativizando o que foi colocado e o que foi dito. Pelo que eu compreendi, a prefeitura tem como modus operandi implantar essa medida. Repito, uma medida que ocorreu à revelia do bom debate. Não se escutou ciclistas, cadeirantes, comerciantes. Bom, essa etapa, na minha opinião, ela já vem eivada de vícios e de equívocos e não poderia gerar uma solução mais efetiva aquilo que não foi amadurecido. Mas Vossa Excelência falou, e eu vou me ater à sua fala, que a prefeitura ela implanta e depois avalia. Foi isso que acho que todos aqui ouviram. Que a prefeitura implanta uma etapa e depois avalia, inclusive com a pretensão de chegar até a Pedro II. Eu penso que passando pela Sérgio Guerra. Então, assim, a primeira compreensão que a gente tem é se a prefeitura implanta e avalia, essa audiência tem o poder de provocar a reavaliação daquilo que se implanta e avalia, claro, logicamente. Então, passo aqui a discorrer sobre algumas propostas que foram colocadas, compreendendo que nós estamos num período de reavaliação, assim dito pelo subsecretário, pelo secretário adjunto. A ideia de melhorar as vias secundárias, as vias transversais, e assim garantir o estacionamento. Tem algum projeto efetivo para se apresentar para os comerciantes, para, de fato, saber se contempla os interesses aqui expostos, como da senhora, se eu não me engano, é Verônica, e outros mais? Tem alguma coisa concreta que se possa mostrar, um plano de alternativa nas vias transversais? De imediato, não. Está se fazendo isso. Ok. Então, fica como deliberação, certo? E aí que eu estou colocando, e aí a gente aclama ou não, que se registre em ata, que nós, em 10 dias, eu acho que é um prazo mais do que razoável para quem tomou a medida tão, digamos assim, atemporal, intempestiva, digamos assim, em 10 dias se apresente ao Poder Legislativo e aos comerciantes, claro, encaminhando ao Poder Legislativo, a gente faz a devido repasse nos endereços que aqui nos foi citado, nos foi colocado, é um plano onde se possa avaliar esses estacionamentos que estão, de acordo com Vossa Excelência, estudados para ocorrerem nas vias transversais. Está aprovado essa primeira encaminhamento? 10 dias é muito pouco. Mas, assim, ao fazerem isso, eu continuo colocando, e aí, claro, o senhor já colocou o seu depoimento, o meu entendimento, enquanto Poder Legislativo, é que não é concebível que a prefeitura fez uma mudança sem ter percebido o impacto no comércio. Portanto, eu até quero crer que já deveria existir. Compreenderam? Deveria existir um plano alternativo de estacionamento, seja esse na via transversal, como Vossa Excelência coloca. Uma segunda questão é que me parece que não há nenhum estudo sobre a possibilidade da Zona Azul. Em não havendo nenhuma possibilidade de Zona Azul, também não há nenhum estudo sobre a possibilidade de viabilizar um binário. Lógico, porque uma coisa está vinculada à outra, e eu concordo com Vossa Excelência. A possibilidade da Zona Azul, ela depende diretamente da possibilidade de um estudo de viabilizar o binário. E aí eu gostaria de consultar a plenária se a gente coloca em ata
que é do desejo dessa audiência pública, que a CEMOB, enquanto Poder Executivo, apresente um estudo, independente do querer dela, mas sim pela vontade, né, emanada nessa audiência pública, de um estudo alternativo, também em 10 dias, que viabilize um binário em Mangabeira como alternativa àquilo que está colocado. Está aprovado? E aí eu gostaria também de lembrar em ata que essa solicitação é a solicitação da comunidade, chancelada pelo Poder Legislativo, e a partir do momento que os colegas não vieram, eles estão aprovando tudo aquilo que aqui está sendo aprovado, os colegas vereadores, ao não virem, né, estão acenando com a aprovação pela omissão, que nós queremos que o Poder Executivo, como um ente público, elabore um estudo de binário, de maneira que a gente possa efetivamente analisar as alternativas, já que não se pôde analisar no período que antecedeu essa medida. Que se possa efetivamente comparar. E aí, não é do querer da CEMOB dizer que não pode fazer um estudo. Você tem o binário da Avenida Liberdade, ali em Bahia, que era tão complicado quanto. Tenho certeza que aqui todo mundo passa lá e sabe como era difícil imaginar fazer o binário ali. Então, assim, essa coisa do impossível, ela não me parece ser razoável para um órgão técnico, com técnicos tão gabaritados e qualificados, como a gente pensa que tem a CEMOB. Outra questão, anexar na ata, e aí não é uma questão, me parece que aqui é uma questão opcional para cada um, principalmente para aqueles que queiram buscar o caminho do Ministério Público. Nosso mandato, particularmente, vai provocar o Ministério Público, e aí eu acho que não tem nenhum problema a gente aprovar aqui, anexar a ata ou abaixo-assinado, que foi realizado por alguns comerciantes, como foi narrado aqui por Adalto. Está aprovado também esse encaminhamento? Eu tenho aqui a cópia da entrada que vocês deram no Poder Executivo, e eu gostaria que essa cópia, Edilberto, você encaminhasse para o setor de atas para também registrar que aconteceu esse pedido da comunidade com quase 1.000 assinaturas. Se eu não me engano, mais de 800, não é isso? A carga e a descarga também ficou aqui dito que pode ser flexível, então a gente solicita que também no mesmo prazo de 10 dias se apresente uma alternativa que possa contemplar melhor essa questão da carga e da descarga. Também está aprovado? Bom, bem registrado. Então, que se registre em ata. Qual é o nome do senhor? Senhor Sérgio acrescenta na ata, baseado inclusive de posse aquilo que foi dito pelo subsecretário, que o debate sobre a carga e descarga é flexível. Então, em sendo flexível, o senhor Sérgio observa bem que esse horário flexível, fora do horário de pico, se estenda a toda a avenida e não somente a feirinha. Vamos pegar aqui a faixa de pedestre. Se falou que ia haver um trabalho educativo, foi isso que eu entendi. Então, a gente espera que isso também ocorra no prazo de 10 dias, algum trabalho educativo que possa dar suporte. E a função da CEMOB, inclusive, a arrecadação com multas, ela tem como uma das funções fazer o trabalho educativo no trânsito. Que assim seja feito. Me parece que também é um trabalho junto aos motoristas, de conscientização junto a essa situação. Mas me parece que a questão central, mesmo, o foco nosso, é o estudo do binário, feito pelos técnicos da CEMOB, com a mesma celeridade com a qual pensaram, né, essa medida que foi efetivamente tomada, e um estudo, até para que se possa avaliar se contempla ou não os interesses de vocês, desses estacionamentos que estão sendo pensados nas vias transversais. E, repito, me deixa admirado o fato de que tomaram uma medida e nem sequer pensaram na alternativa de estacionamento para o comércio, seja ela nas vias transversais ou não. Então, assim, eu entendo que está aprovado os encaminhamentos, é isso? O que a gente receber em 10 dias será amplamente divulgado e a gente aguarda que todos voltem para casa em paz e que a solução seja mediada sem conflito. Da parte do nosso mandato, registro que procuraremos o Ministério Público. Com a ata, cada um de vocês tem o direito
opcional de buscar as instâncias do Poder Judiciário da forma como acharem mais legítima, para assim reaverem aquilo que vocês entendem de maneira indenizatória que perderam com essa atitude do Poder Executivo. Muito obrigado. Declaro encerrada a audiência pública que tratou do reordenamento de trânsito da Josefa Taveira.